A hora de dormir geralmente é um momento feliz para uma criança cansada. Já para mim era horrível. Enquanto algumas crianças apenas reclamavam de ter que ir para a cama antes de terminar de ver um filme ou jogar seu jogo favorito, num período da minha infância, a noite veio a se tornar algo traumatizante. Em algum lugar da minha mente ainda é traumatizante. Hoje em dia sou uma pessoa que acredita na ciência. Eu não posso provar que o que aconteceu comigo foi real, mas posso jurar que o que eu vivenciei era genuinamente o horror. Um medo que na minha vida eu até fico feliz em dizer, nunca mais senti igual. Eu vou contar isso pra você da melhor forma possível. Pense o que quiser disso, mas eu já vou estar contente pelo menos pelo fato de estar desabafando e falando um pouco sobre isso. Eu não consigo me lembrar exatamente quando começou, mas minha apreensão de cair no sono correspondeu com o dia que eu ganhei meu próprio quarto. Eu devia ter mais ou menos 8 anos de idade na época e até lá eu tinha dividido o quarto, bem feliz, com meu irmão mais velho. Como é perfeitamente compreensível para um garoto de 5 anos mais velho do que eu, meu irmão eventualmente queria um quarto só para ele, e em resultado, eu ganhei o quartinho do fundo da casa. Era um pequeno quarto, estreito e alongado, parecia um corredor, mas era largo o suficiente para caber uma cama e alguma cômoda, mas não muito mais que isso. Eu não podia reclamar porque, mesmo naquela idade, eu entendia que não tínhamos uma casa muito grande e eu não tinha uma causa verdadeira para ficar chateado, sendo que minha família sempre foi muito amável e carinhosa. Eu tinha tido uma infância maravilhosa até esse ponto. No quarto, uma janela solitária era apontada para o nosso jardim dos fundos. Nada fora do normal. Mas mesmo durante o dia, por causa disso, o quarto era muito pouco iluminado. Como meu irmão ganhou uma cama nova, eu fiquei com o beliche velho que nós costumávamos dividir. Mesmo estando chateado de dormir sozinho, eu estava muito empolgado porque eu agora poderia dormir nessa parte de cima do beliche. Algo simples, mas que eu queria muito. A partir da primeira noite dormindo sozinho, eu lembro de sentir um estranho sentimento crescendo lentamente no fundo da minha mente. Eu deitei no topo do beliche, olhando para baixo meus carrinhos e brinquedos espalhados pelo tapete. Enquanto eu imaginava batalhas e aventuras tomando forma nos brinquedos espalhados no chão, eu não podia evitar de sentir que meus olhos estavam sendo atraídos lentamente para a cama de baixo, como se algo estivesse se movendo no canto dos meus olhos, alguma coisa que não queria ser vista. O beliche estava vazio, impecavelmente arrumado, com um lençol azul escuro dobrado perfeitamente, parcialmente coberto pelos travesseiros brancos. Eu não pensei em nada naquele dia. Eu era uma criança, e o som da televisão dos meus pais que vinha por debaixo da minha porta me dava uma plena sensação de segurança e bem-estar. Eu adormeci. Quando você acorda do nada de um sono profundo, para alguma coisa, por algum motivo, pode ser que demore alguns segundos para você realmente entender o que está acontecendo. A névoa do sono fica em seus olhos e mesmo em seus ouvidos, mas alguma coisa tinha me acordado no meio da noite. Alguma coisa estava se movendo, não havia dúvida disso. De começo eu não estava certo do que era. Tudo estava escuro, quase completamente, mas havia luz suficiente vindo da rua para contornar aquele quarto sufocante. 2 pensamentos apareceram na minha mente simultaneamente. O primeiro era de que meus pais estavam dormindo, porque o resto da casa agora estava com as luzes apagadas e em absoluto silêncio. O segundo pensamento era sobre o barulho
Foi esse barulho que com certeza me acordou. Enquanto o meu sono ia se desfazendo lentamente, o barulho ia se tornando cada vez mais familiar. Às vezes, os sons mais simples podem ser os mais irritantes. Um vento assobiando na janela, o balançar das árvores na rua, os passos dos vizinhos que parecem perto demais, ou, no meu caso, o simples som de algo se movendo no lençol, no escuro. Era isso. O som de algo se movendo nos lençóis, no escuro, como se alguém com dificuldade para dormir estivesse tentando ficar confortável na cama de baixo. Eu fiquei deitado lá, incrédulo, pensando que o som era minha imaginação ou, no máximo, meu gato, tentando achar algum lugar confortável para passar a noite. Foi quando eu notei minha porta, fechada desde a hora em que eu tinha ido dormir. Então eu pensei que talvez minha mãe teria ido dar uma olhada em mim antes de dormir e então o gato tinha entrado para o meu quarto. Sim, tinha que ser isso. Eu me virei para a parede, fechando os olhos com a esperança que eu conseguiria dormir de novo. Enquanto eu me movia, o barulho da cama de baixo cessou. Eu achei que tinha perturbado meu gato, mas então percebi que o visitante da cama de baixo era muito mais assustador do que o meu gato tentando dormir, e muito mais sinistro. Era como se ele tivesse descoberto que eu tinha acordado, e descontente com a minha presença, o dorminhoco incomodado começou a se sacudir e se virar violentamente, como uma criança tendo um acesso de mau humor na cama ou ataque de epilepsia. Eu conseguia ouvir o lençol se contorcendo, girando com uma ferocidade crescente. Meu medo apertou, não como o mal-estar que eu tinha tido antes, mas agora potente e aterrorizante. Meu coração acelerou e meus olhos entraram em pânico, procurando qualquer coisa naquele escuro absoluto que pudesse me tirar dali. E foi nessa hora que eu simplesmente gritei por instinto. Como a maioria dos meninos novos fazem, eu instintivamente gritei pela minha mãe. Eu conseguia ouvir os passos vindos do outro lado da casa, mas enquanto eu comecei a respirar aliviado que meus pais estavam vindo me salvar, o beliche começou a tremer violentamente, como em um terremoto, debatendo contra a parede. Eu não queria pular do beliche com medo que a coisa me alcançasse e me pegasse, me puxando para a escuridão. Então eu fiquei lá, com meus dedos brancos de tanto apertar o cobertor em volta de mim. Eu esperei o que pareceu uma eternidade, mas a porta finalmente se abriu e eu me deitei banhado em luz enquanto a cama de baixo, o lugar onde ficava o meu visitante não desejado, estava vazia, calma e arrumada. Eu chorei e minha mãe me consolou. Lágrimas de medo seguidas por aquele alívio, tudo descendo pelo meu rosto. Mas mesmo pelo terror e então pelo alívio, eu não contei para ela por que eu estava tão chateado. Eu não podia explicar, mas era como se ele fosse voltar se eu falasse no que tinha acontecido ali naquele beliche. Se isso era verdade, eu não sabia. Mas como criança, eu achava que só porque uma coisa não estava visível, não queria dizer que não estava lá, ouvindo. Minha mãe se deitou na cama de baixo, me prometendo que ficaria lá até de manhã. Eventualmente, minha ansiedade diminuiu e meu cansaço me puxou para um sono, mas eu continuei sem descansar, acordando várias vezes por alguns momentos em que eu ouvia qualquer barulho nos lençóis, mesmo que fosse, dessa vez, só a minha mãe. Eu lembro que no outro dia eu queria ir para qualquer lugar, estar em qualquer lugar, mas longe do quarto estreito e sufocante. Era sábado e eu brinquei fora de casa, feliz com os meus amigos. Mesmo que nossa casa não fosse grande, nós tínhamos a vantagem de ter um grandioso jardim nos fundos. Nós brincávamos com frequência lá,
E quando o gramado estava cheio, nós nos escondíamos nos arbustos, escalávamos a enorme árvore que subia acima de todo o resto e facilmente nos imaginávamos em grandes aventuras iguais nos filmes. E por mais divertido que fosse toda essa brincadeira de criança, ocasionalmente meus olhos se viravam para aquela pequena janela, normal, pequena e inofensiva. Mas para mim aquele era o fino limite da janela para um frio, sinistro e tenebroso quarto. Lá fora, quando eu olhava para aquela janela, aquela alegria de brincar com os meus amigos não extinguia o sentimento assustador escalando pela minha espinha. Cada pelo ficava de pé só de lembrar. O sentimento de algo vivendo naquele quarto, me observando brincar, esperando pela noite quando eu estaria sozinho de novo. Pode parecer estranho para você, mas quando meus pais me colocaram de volta para aquele quarto de noite, eu não disse nada. Eu não protestei, eu nem sequer inventei uma desculpa para não dormir lá. Eu, com uma expressão carrancuda no rosto, simplesmente andei pro meu quarto, escalei os degraus do beliche e esperei. Olha, se nessa época eu já fosse adulto, eu teria contado com certeza sobre a minha experiência sem medo pros meus amigos, sem medo deles desacreditarem. Mas naquela idade eu me sentiria bobo de estar falando de alguma coisa que eu não posso provar. Mas eu estaria mentindo se dissesse que essa era a minha razão principal. Eu ainda achava que a coisa ficaria enraivada se eu falasse demais nela. É engraçado como algumas palavras podem parecer ocultas na sua mente. Não importa o quão evidentes e óbvias elas são. Uma palavra veio à minha mente naquela segunda noite, deitado lá sozinho, naquele escuro, assustado. Ciente da mudança de atmosfera que acontecia mais uma vez. Um espessamento no ar, como se algo tivesse se deslocando nele. Eu ouvi o primeiro barulho nos lençóis. Meu coração começou a bater mais forte sabendo que algo estava lá embaixo. E assim, uma palavra surgiu na minha mente. Fantasma. Quando esse pensamento veio à minha cabeça, eu notei que o meu visitante indesejado parou de se mexer. Os lençóis ficaram imóveis e calmos, mas eles tinham sido substituídos por algo ainda pior. Um som de respiração bem baixo escapou da coisa que estava dormindo lá embaixo. Eu conseguia imaginar o peito da coisa se inflando e desinflando a cada vez que respirava. Estremeci e esperava com toda a esperança que aquela coisa fosse embora sem nenhuma ocorrência. A casa estava num silêncio total como na noite anterior, em um manto de escuridão. O silêncio realmente tomava conta. Nada além do meu respirar e do respirar do que estava lá embaixo. Eu permaneci deitado, com medo. Eu só queria que a coisa fosse embora, que me deixasse em paz. O que ela queria? Então algo inconfundível aconteceu. A coisa se mexeu. Se mexeu de um jeito totalmente diferente de antes. Se moveu de repente, de maneira brusca. Esse movimento, entretanto, foi feito em consciência, propositalmente, com um objetivo na mente. Aquela coisa que estava deitada na escuridão junto comigo, calmamente e despreocupadamente se sentou. O respirar cuidadoso começou a ficar mais alto, sendo que agora apenas algumas finas madeiras separavam meu corpo do respirar que não era desse mundo. Eu permaneci deitado, meus olhos cheios de lágrimas, um medo que até hoje não consigo expressar com palavras, mas eu te garanto, era horrível. Eu não podia acreditar que esse medo podia ainda crescer, mas eu estava errado. Eu imaginava como essa criatura se parecia, sentada e se movendo por debaixo do meu colchão. E se descobrisse de novo que eu estava acordado? E logo eu percebi outra coisa nada agradável.
a coisa começou a tocar as tábuas de madeira de onde ficava o meu colchão. Parecia escorrer as mãos ali na superfície da madeira. Então, com uma grande força, cutucou com raiva por entre duas tábuas, bem no colchão. Mesmo estando em cima do colchão, eu pude sentir meu corpo sendo empurrado. Na hora, eu deixei um grito muito alto sair. Eu estava tremendo. E a coisa na cama de baixo começou a bater o beliche na parede, como tinha feito na noite anterior. Pequenos flocos de pó de tinta da parede caíam em meu cobertor enquanto o beliche raspava na parede, para frente e para trás daquele jeito. Eu comecei a ouvir passos na casa e logo, novamente, eu estava banhado em luz e minha mãe estava lá, amável, cuidadosa, como ela sempre foi, com um confortante abraço e palavras calmas que eventualmente acalmariam toda aquela minha histeria. Claro que ela perguntou o que estava de errado, mas eu não podia dizer, eu não me atrevia a falar. Eu simplesmente disse uma palavra várias vezes seguidas. Pesadelo, pesadelo, pesadelo. Esses eventos continuaram a acontecer por semanas, se não meses. Noite após noite eu acordava com o som dos lençóis ou a coberta se mexendo. Todas as vezes eu gritava para não dar tempo que a coisa me pegasse. Com cada choro, a cama se sacudia mais violentamente, parando sempre com a chegada da minha mãe, que passava o resto da noite comigo na cama de baixo, sem nenhum sinal da sinistra criatura para me torturar. Com o tempo, eu comecei a fingir que estava doente, ou vir com qualquer outra razão para dormir na cama dos meus pais. Mas mesmo assim, na maioria das vezes, eu ainda tinha que ficar sozinho por algumas horas naquele lugar. O quarto pouco iluminado, sozinho com a coisa. Com o tempo, você se torna insensível para quase qualquer coisa, não importa o quão horrível seja. Eu comecei a perceber que não importava o que, essa coisa não podia me machucar quando minha mãe estava presente. Eu tenho certeza, se fosse meu pai a coisa também não poderia me pegar, mas depois que meu pai dormia, era impossível fazer ele acordar. Depois de alguns meses eu comecei a me acostumar com meu visitante noturno. Não pense que eu achava normal, eu detestava a coisa, mas já estava me adaptando com a situação. De qualquer forma, não era nada agradável viver num quarto com algo que você não sabe o que é e que te odeia. Eu podia sentir o ódio daquela coisa por mim. E enfim, meus maiores medos se realizaram no inverno. Os dias eram mais curtos e as noites mais longas, deixando o desgraçado com mais tempo. Foi um tempo difícil para minha família. Minha avó estava muito mal por causa da morte do meu avô, praticamente entrando numa depressão. Minha mãe estava dando o seu melhor para manter minha avó na comunidade pelo máximo de tempo possível. Mas demência é uma doença cruel e degenerativa, roubando da pessoa suas memórias a cada dia. Logo, ela não reconhecia nenhum de nós e ficou claro que ela teria que se mudar de casa para um asilo. Antes da minha avó se mudar, ela teve algumas noites bem difíceis e minha mãe decidiu que iria ficar com ela. Por mais que eu amasse minha avó, eu sentia nada mais do que angústia pela doença dela. Vou ser sincero, nesse dia eu pensei mais em mim do que na minha avó. Eu precisava da minha mãe. Comecei a me perguntar o que aconteceria se meu visitante aparecesse e descobrisse que minha mãe simplesmente não estava em casa. Antes mesmo dela ir, eu já estava com muito medo, porque sabia que a presença dela era a única coisa que me protegia. Naquele dia, eu corri da escola direto para casa e imediatamente tirei a coberta e o colchão da cama de baixo, removendo todas as tábuas e colocando uma velha mesa de desenho que eu tinha, 2 cadeiras e um outro móvel no lugar.
Eu falei pro meu pai que estava fazendo aquilo para brincar de escritório ou algo assim, e ele gostou da ideia. Claro que eu não contei que eu só queria evitar que a criatura aparecesse para dormir ali mais uma noite. E enquanto a noite chegava, eu deitei na minha cama, sabendo que minha mãe não estava em casa. Eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu fiz, na verdade, foi ir até uma pequena caixa de joias que a minha mãe tinha e peguei de lá um pequeno crucifixo de família, que eu já tinha visto algumas vezes antes. Minha família toda não era muito religiosa, mas naquela idade eu ainda acreditava em Deus e esperava que alguma coisa pudesse me proteger. Embora assustado e ansioso, eu apertei o crucifixo na minha mão embaixo do travesseiro e só esperei o sono chegar, com o desejo de apenas acordar de manhã sem nenhum incidente. Infelizmente, aquela foi a pior noite de todas. Eu acordei aos poucos. O quarto estava escuro mais uma vez. No momento em que meus olhos se ajustaram à luz, eu pude localizar a janela, a porta, as paredes, alguns brinquedos, uma prateleira e... até hoje eu me arrepio só de lembrar nisso. Não havia nenhum som, nem o som dos lençóis. Sem nenhum movimento. O quarto parecia sem vida. Sem vida, mas não vazio. A coisa noturna, aquela criatura não desejada, a coisa cheia de ódio por mim que tinha me aterrorizado noite após noite, não estava na cama de baixo. Estava na minha cama. Eu abri minha boca para gritar, mas nada saiu. O terror tinha sumido completamente com a minha voz. Eu fiquei deitado, sem ação. E se eu não podia gritar, eu não queria que a coisa soubesse que eu estava acordado. Eu ainda não o tinha visto. Eu podia apenas sentir ele ali. Estava embaixo do meu cobertor. Eu podia ver o seu contorno e podia sentir sua presença, mas eu não me atrevia a olhar. Ele estava encostado em mim, uma sensação que eu nunca vou esquecer. Quando eu digo que horas se passaram, eu não estou exagerando. Deitado lá, sem emoção, no escuro, sem poder nem respirar direito por horas e horas. Se isso tivesse ocorrido no verão, teria amanhecido mais cedo, mas no inverno as noites são mais longas e eu sabia que ainda faltava muito para o sol nascer. Um raiar que eu desejava muito. Eu era uma criança tímida por natureza, contida por natureza, mas eu cheguei num ponto em que eu não podia mais esperar, eu não aguentava mais essa situação. O medo, às vezes, pode te desgastar, fazer de você um farrapo, uma concha de nervos que explode. Eu tinha que sair da cama, então eu lembrei do crucifixo. Minha mão ainda estava debaixo do travesseiro, mas não havia nada lá. Eu movi meu pulso procurando pelo objeto, tentando fazer o mínimo de vibrações na cama ou sons, mas eu não achei. Eu podia tê-lo jogado para o chão enquanto eu dormia, ou então eu nem queria pensar nessa possibilidade, mas podia ter sido tirado da minha mão. Sem o crucifixo, eu tinha perdido todas as minhas esperanças. Mesmo sendo criança, eu já tinha ideia do que era a morte e estava com muito medo dela. Eu sabia que iria morrer naquela cama caso eu ficasse ali deitado, dormente, sem fazer nada. Eu tinha que sair daquele quarto, mas como? Eu devia pular da cama e tentar a sorte de chegar até a porta? E se a coisa fosse mais rápida do que eu? Ou eu devia tentar sair de fininho da cama, tentando não incomodar e tentando não ser percebido? Mas bem, eu percebi que ele não tinha se movido enquanto eu tinha me mexido para encontrar o crucifixo. E nisso eu comecei a ter pensamentos estranhos. E se ele tivesse adormecido? Não tinha feito muito a não ser respirar desde que eu tinha acordado. Talvez estivesse descansado, achando que finalmente tinha me pego, que me tinha finalmente em suas garras,
ou talvez estivesse brincando comigo, o que esteve fazendo por várias noites seguidas. E agora, finalmente ali do meu lado, sem minha mãe para me proteger, talvez estivesse brincando com a caça, saboreando a vitória até o último momento possível antes de me matar. Tentei respirar o mais leve possível e, juntando toda a coragem que eu tinha, com a minha mão direita comecei a tirar a coberta de cima de mim lentamente. O que eu encontrei lá de baixo parou meu coração. Eu não conseguia ver, mas enquanto minha mão movia a coberta, encostou em alguma coisa gelada, alguma coisa inconfundível como uma mão muito longa e magra. E quando eu esbarrei na mão dele, eu segurei minha respiração com todas as forças e com todo o meu medo, achando que eu poderia ter acordado ele. Mas nada. A coisa não se agitou, não se moveu, ela parecia morta se não fosse pela respiração. Depois de alguns minutos eu coloquei minha mão lentamente debaixo do cobertor e senti um braço magro e todo deformado. O braço estava esticado e apoiado no meu peito, com a mão apoiada no meu ombro esquerdo, como se estivesse prestes a agarrar meu pescoço. Então eu me dei conta de que eu teria que mover o ser cadavérico se eu ainda quisesse escapar dali. E por alguma razão, a minha coragem de sair dali começou a murchar depois que eu percebi isso. O medo mais uma vez cresceu em minhas entranhas e no meu peito, enquanto eu recolhia minha mão de nojo depois de ter encostado no cabelo oleoso dele. Apesar da curiosidade, eu não queria tocar o rosto daquela monstruosidade. Mas até hoje eu fico imaginando como teria sido. E foi distraído com esses pensamentos que eu tomei um susto quando ele se mexeu. Ele se mexeu e foi de súbito, mas o aperto em meu ombro e pelo meu peito ficou mais forte. Nenhuma lágrima saiu, mas eu queria muito chorar. Enquanto seu braço começava a apertar meu pescoço, minha perna raspou pela fria parede onde o beliche ficava encostado. De tudo o que já havia acontecido naquele quarto, essa foi a coisa mais esquisita. Eu percebi que a coisa não estava inteiramente ali do lado. Ele estava saindo de dentro da parede, como um inseto nojento saindo de um casulo. De repente, o toque dele passou de uma leve pressão para um aperto súbito. Ele agarrou e puxou minhas roupas com uma mão enquanto o outro braço me enforcava. Eu lutei contra, mas seu braço magro era muito mais forte do que eu. Sua cabeça se levantou, se contorcendo por baixo das cobertas, e eu lutei pela minha vida. Eu gritei, chorei, mas ninguém veio me salvar. Parecia que aquela coisa sabia que era a melhor oportunidade. Pela janela, a janela que parecia muito mais maliciosa de fora, surgiu mais uma esperança: os primeiros raios de sol. Eu lutei com mais força, sabendo que se eu pudesse aguentar mais alguns minutos, logo ele iria embora. Enquanto eu brigava pela minha vida, o maldito parasita mudou de posição, se arrastando para o meu peito, sua cabeça agora saindo debaixo do cobertor, chiando, tossindo, rouco. Eu juro que era nojento, mas apesar disso eu não consigo me lembrar de suas feições. Apenas me lembro de sua respiração nojenta e fria como gelo contra o meu rosto. No momento em que o sol apareceu no horizonte, aquele lugar escuro, aquele quarto sufocante, foi banhado em luz mais uma vez, e eu desmaiei nessa hora. Acordei só com o meu pai me chamando para tomar café da manhã, um sinal maravilhoso sem dúvida. Eu tinha sobrevivido à pior experiência da minha vida. Eu arrastei o beliche com a ajuda do meu pai, dando alguma desculpa que eu nem me lembro, para longe da parede, deixando para trás os móveis que eu achava que iam parar a coisa de se abrigar na cama de baixo.
Mal sabia eu que a coisa ia se mudar para minha própria cama. Semanas se passaram sem mais nenhum incidente, a não ser em uma noite, em que eu acordei com o som dos móveis onde o beliche ficava antes, vibrando violentamente. Eu fiquei deitado e apenas observando e ouvindo um chiado distante, muito familiar, vindo de dentro da parede, que finalmente foi desaparecendo lentamente. Eu nunca contei essa história para ninguém antes. Até hoje eu acordo desesperado e suando frio quando ouço os lençóis se mexendo de noite, ou com algum chiado estranho, e eu certamente nunca mais dormi com nenhuma das minhas camas encostadas nas paredes. Pode até chamar de superstição se você quiser, porque como eu disse no começo disso tudo, não tem como eu provar, não tem como eu dar explicações racionais como paralisia do sono ou alucinações. Talvez você só ache que minha imaginação seja além do esperado. Mas tem mais uma coisa que eu quero contar para você. No ano seguinte, eu ganhei um quarto maior no outro lado da casa e meus pais começaram a usar aquele quarto estranhamente sufocante e alongado onde aconteceu tudo isso. Eles falaram que não precisavam de um quarto grande, apenas um com espaço suficiente para uma cama de casal e umas coisinhas a mais. Eles ficaram 10 dias naquele quarto. No 11º, nós mudamos de casa.